Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula hoje daremos continuidade à correção dos exercícios de número 8, da página 110, e número 9, que está aqui na página 111. Iremos iniciar com a letra a partir da página 111, né? Segue as questões da número 8. Letra A. Com que finalidade será realizada a ação de que fala a notícia? Então, gente, quando pergunta-se qual a finalidade de alguma coisa, o intuito é saber qual é o objetivo. O objetivo ou a finalidade é o propósito que se deseja alcançar a partir de uma determinada ação, ou de atitude, ou comportamento, entre outros, certo? Neste caso aqui, nós podemos encontrar o objetivo no primeiro parágrafo do texto. Vamos ao texto. Olha aqui, no primeiro parágrafo nós temos o objetivo. O objetivo da ação é promover a manutenção dos estoques de bolsa de sangue do Estado. Letra B. Porque estar bem de saúde é uma condição essencial para doar sangue. Então, doar sangue quando a pessoa está bem de saúde é um ato solidário, pois pode ajudar a salvar a vida de pessoas que precisam de transfusão. O doador, ele passa por uma análise para possível detecção de algumas doenças, como HIV, hepatite B e C, sífilis e doença de Chagas. No entanto, há outras doenças que podem ser transmitidas pelo sangue e que não estão na lista de testes e que, sem ser identificadas, elas não impediriam a doação, mas fariam mal a quem recebesse a bolsa de sangue, como é o caso do vírus da gripe H1N1. Então, estar bem de saúde é importante, é essencial, porque a transfusão de sangue pode contaminar aquele que o recebe, caso o doador ele tenha alguma doença que possa ser transmitida pelo sangue. Questão C. Observe e compare. Para doar sangue é necessário saúde. Para doar sangue é necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde. Primeiro, qual é o sujeito na primeira oração destacada? Podemos observar aqui a primeira oração destacada possui apenas um verbo, então nós temos uma única oração. O que é necessário para doar sangue? Então, essa é uma das maneiras mais fácil para localizar o sujeito, que é buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, certo? Lembrando que o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Normalmente, ele está localizado antes do predicado, mas não é esse caso. Nesse caso aqui, ele está localizado depois do predicado. Então, aqui nós temos o sujeito saúde. 2. O sujeito da segunda oração destacada é desenvolvido em uma oração. Então, aqui nós estamos vendo que o sujeito desta oração que está em destaque, ele está desenvolvido em uma oração. E qual é ele? Então, quer descobrir qual é a oração. Então, dá para a gente perceber que tem mais de uma oração, né? Diferente desse aqui que só tem uma oração. Então, esse período aqui apresenta apenas uma oração. Então, nós temos um período simples. Aqui nós temos mais de uma oração, mais de um verbo. Aqui nós temos o verbo ser e aqui nós temos o verbo sentir. A oração principal é a primeira que está aqui, né? Antes desse quezinho aqui, antes dele nós temos a primeira oração, que é a oração principal. Para encontrar o sujeito desta oração, nós vamos fazer a mesma pergunta que foi feita aqui. O que é necessário para doar sangue? Aqui nós vamos ter o sujeito. Que a pessoa sinta-se bem com saúde. Então, nós temos aqui a oração que está funcionando como sujeito da oração principal. Que a pessoa sinta-se bem com saúde. Gente, a oração que exerce a função de sujeito. Em relação à oração principal,
recebe o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Então, aqui nós temos uma oração subordinada substantiva subjetiva. Em geral, a oração subjetiva, ela ocorre com expressões avaliativas na oração principal, que são expressões tipo essa. É necessário, né? Vocês estão vendo aqui, entre outras, por exemplo, é bom que, é importante que, é inacreditável que, é certo que, é evidente que. Então, essas expressões, geralmente, elas vêm iniciadas pelo verbo ser, né? E a oração principal, ela não possui sujeito. E por que ela não possui sujeito? Porque o sujeito dela, né, está na oração subordinada, certo? 9. Questão número 9. Leia estes quadrinhos. Querido Papai Noel, quero um videogame. Agostinho, é hora de você saber a verdade. Papai Noel não existe. Ah, não? E quem é ele? Bem, olhe à sua volta e diga, quem é o único capaz de lhe comprar um presente desses? Malandrinho. Querido Bill Gates. Letra A. No último quadrinho, o que expressa o rosto do pai? Explique sua resposta. Então, aqui no último quadrinho, observa-se que o pai se mostra espantado, né? Ele está surpreendido com a resposta do garoto. Questão B. O que dá origem ao humor nesses quadrinhos? Então, nós podemos observar que nesses quadrinhos, o que dá origem ao humor é o fato de o garoto pensar apenas que uma pessoa diretamente relacionada à tecnologia é que poderia lhe trazer o presente desejado, que nesse caso, o Bill Gates. Ele é conhecido por ter popularizado o uso de computadores. E não o papai dele, que estava aqui, todo empolgado, imaginando que a resposta seria outra, né? Letra C. No segundo balão, a oração subordinada Papai Noel não existe refere-se a que palavra da oração principal? Que sinal de pontuação separa essas duas orações? Aqui no segundo quadrinho, nós temos duas orações. Nós temos dois verbos. Aqui nós temos um verbo, né, o verbo ser. E aqui nós temos o verbo existir. Então, nós temos dois verbos, nós temos duas orações. A primeira oração inicia aqui e termina em verdade, está funcionando como oração principal, e a segunda oração inicia depois dos dois pontos e está funcionando como oração subordinada. Então, gente, entre a oração principal e a oração subordinada, o sinal de pontuação que está aqui entre uma e outra, nesse caso separando as duas, é o 2 pontos. E a oração que nós estamos vendo aqui, subordinada, Papai Noel não existe, ela refere-se à palavra verdade, né, da oração principal. Então, aqui a palavra verdade pertence a um termo da oração principal. Então, vamos à resposta. Refere-se à palavra verdade e o sinal de pontuação é os 2 pontos. Letra D. Ainda no segundo quadrinho, a oração Papai Noel não existe tem a função de aposto.
o aposto relacionado à palavra que você identificou no item C é desenvolvido em uma oração que. Então, vamos relembrar aqui o que é aposto. Você pode acompanhar aí, viu? Ao lado direito do seu livro. Para relembrar. Aposto é o termo que exemplifica, enumera, resume ou detalha outro termo mencionado na oração. Pode ser expresso também por oração subordinada. Nesse caso aqui, nós estamos vendo esta oração aqui, aí funcionando como oração subordinada, ela recebe o nome de oração subordinada substantiva apositiva. Então, já foi visto nos vídeos, né, anteriores, que as orações subordinadas substantivas, elas recebem 6 classificações. E aqui nós temos mais uma delas, que é a oração subordinada substantiva apositiva, por estar exercendo a função de aposto em relação à oração anterior. Gente, lembrando aqui que foi falado também que toda oração subordinada, ela substantiva, né? Ela é ligada por meio da conjunçãozinha que. Essa também existe a conjunção que, só que ela está subentendida, ou seja, ela existe sintaticamente, mas não está escrita. Agora eu irei fazer uma leitura com a conjunçãozinha que. Olha, é hora de você saber a verdade, que Papai Noel não existe. Então, a conjunçãozinha, ela está subentendida, mas sintaticamente ela existe, tá? Então, vamos aqui a resposta da questão D. A oração subordinada. Papai Noel não existe, está funcionando como aposto, nós já vimos. Está fazendo referência à palavra verdade. Então, nesse sentido, essa oração, ela está servindo para explicar o sentido da palavra verdade. Então, ela está explicando a palavra verdade. Ela não está completando o sentido, porque a palavra verdade não está pedindo um complemento, certo? E ela não está atribuindo nenhuma qualidade à palavra verdade. Então, a opção correta é a primeira opção. Ela está, né, explicando o sentido, porque nós vimos que o aposto pode explicar, pode exemplificar, pode enumerar, resumir, né, ou detalhar um outro termo mencionado em uma oração. Nesse caso aqui, o termo mencionado na oração anterior é a palavra verdade, que faz parte da oração principal. Bem, pessoal, daremos continuidade à nossa correção no próximo vídeo. Boa correção a todos!